Olá, hoje a gente vai mergulhar num material que é um clássico da economia política, o capítulo 9 sobre a taxa e massa do mais-valor. Um tema que parece denso, né? Mas a proposta aqui é um pouco diferente. Além do texto, a gente tem acesso a uma imagem de um dos cadernos de anotações do autor. Ah, isso é ótimo. Então a gente vai espiar não só a teoria pronta, mas tipo, o rascunho, a cozinha das ideias. Perfeito. Ok, vamos destrinchar isso. A nossa missão aqui é a seguinte: pegar esses conceitos que são super abstratos, como capital variável, mais-valor, Sim, e entender a engrenagem por trás deles. Como o autor argumenta que a riqueza é de fato gerada e acumulada. É quase como abrir o capô de um carro para ver como o motor funciona, sabe? é uma ótima analogia. E para começar a mexer nesse motor, o autor dá pra gente um ponto de partida fixo. Uma regra para o nosso jogo. Qual seria? Vamos assumir que o valor da força de trabalho é constante. O salário diário, assim, não muda na nossa análise. Ok. Com essa peça travada no lugar, ele começa a montar uma lógica para explicar de onde vem o valor excedente, o lucro. E ele faz isso através de 3 leis principais que governam essa dinâmica. Beleza, ponto de partida definido. Então vamos para a prática. O texto começa com um exemplo bem pé no chão, né? Para ninguém se perder. Sim, ele é bem didático. Ele fala de um trabalho necessário de 6 horas que vale, sei lá, $1. Isso seria o suficiente para o sustento do trabalhador. Exato. Mas a gente sabe que a jornada de trabalho não para por aí. O que acontece depois dessas 6 horas? É aí que a mágica acontece. É aí que a mecânica acontece. Essas 6 horas de trabalho necessário são o que pagam o custo de manutenção do trabalhador, digamos. Comida, moradia. Isso, o que for preciso para ele voltar no dia seguinte. O valor que ele produz nesse tempo, esse $1, é o que ele recebe como salário. Agora, Sim. qualquer minuto que ele trabalha além dessas 6 horas na mesma jornada é o que o autor chama de mais trabalho. O trabalho a mais. E esse tempo extra gera um valor extra, o mais valor, que não retorna para o trabalhador. Ele é inteiramente apropriado pelo capitalista. Ah, entendi. Então, se a jornada é de 12 horas, as primeiras 6 horas pagam o salário dele e as 6 horas seguintes são, na prática, trabalho não pago. Exato, trabalho não pago que vira o lucro do patrão. Nesse caso, a taxa de mais-valor seria de 100%, certo? Exatamente, porque ele trabalhou o mesmo tempo para si e para o capitalista. O mais-valor gerado seria de $1, igual ao seu salário. É uma relação direta. Certo, mas isso é uma relação de 1 para 1. Como essa teoria lida com a escala? Passar de um artesão com uma aprendiz para uma fábrica com centenas de funcionários. A dinâmica muda. Isso. Ou é só uma questão de multiplicar os números? A lógica central se mantém, mas a escala introduz um novo conceito fundamental: o capital variável. Capital variável. Pense nele como o montante total que o capitalista investe em salários. É a parte do capital que ele usa para comprar a força de trabalho de, digamos, 100 pessoas. Entendi. Se o custo diário de cada uma é $1, ele precisa adiantar um capital variável de $100. Ele é chamado de variável porque, segundo a teoria, é a única parte do investimento que cria novo valor no processo. Ah, então a matéria-prima, a máquina... Não criam valor sozinhas. Só o trabalho. E é a partir daí que o autor monta a sua primeira grande lei, né? Ele basicamente diz que a quantidade total de lucro, a massa do mais-valor, depende dessas duas coisas que a gente falou. O quanto se explora de cada um e de quantos trabalhadores se explora. Isso, a massa de mais valor que um capitalista consegue extrair depende do número de trabalhadores que ele emprega, Que é o capital variável. refletido no capital variável total, e do grau de exploração individual de cada um. A taxa de mais-valor. E o autor resume essa ideia toda numa fórmula que, assim, parece assustadora à primeira vista: M igual a MV vezes V. Parece, mas no fundo é só essa lógica que a gente descreveu. M é a massa total de mais-valor, V é o capital variável total O número de trabalhadores vezes o salário. e MV é a taxa de exploração. O tempo de mais trabalho dividido pelo tempo de trabalho necessário. A fórmula só formaliza a ideia. O que me chama a atenção aqui
é que isso funciona como uma balança. O texto sugere que dá para compensar um lado aumentando o outro. Exato. Se você tem menos gente trabalhando, pode simplesmente fazer essa turma trabalhar mais para chegar no mesmo resultado. É exatamente essa a implicação. O exemplo do texto é cristalino. Um capitalista tem 100 trabalhadores numa jornada de 9 horas. Se as 6 primeiras pagam um salário, sobram 3 horas de mais trabalho de cada um. Taxa de exploração de 50%. Perfeito. No fim do dia, ele tem 50 thalers de mais valor. Agora ele demite metade da equipe, fica com 50. E para compensar, Ele estica a jornada para 12 horas. Agora cada trabalhador gera 6 horas de mais trabalho. A taxa de exploração dobra para 100%. E o resultado? os mesmos 50 thalers de mais valor. Os mesmos 50 thalers. Então, o que a gente tira disso é uma matemática bem fria. Para o capital, em tese, tanto faz ter 50 pessoas trabalhando até a exaustão ou 100 pessoas numa jornada, digamos, normal. O resultado final, o M, é o mesmo. É uma visão brutal do trabalho, né? Muito. É uma lógica puramente quantitativa. Mas essa lógica esbarra em um muro. E esse muro é a realidade. Imagino que sim. Não dá para esticar a jornada de trabalho para sempre. Uma hora a pessoa desmaia na linha de produção. Exato. E aí que entra a segunda lei, que é um freio de realidade para a primeira. O limite é absoluto e físico. O dia tem 24 horas. Não tem como escapar disso. Nenhum ser humano pode produzir mais valor do que o contido em 24 horas de trabalho. Esse é o teto. Então a compensação tem um limite. Você não pode demitir 90% da sua força de trabalho e esperar que os 10% restantes trabalhem 20 horas por dia para sempre. A conta não fecha. Faz todo sentido. Quer dizer, a matemática da primeira lei funciona no papel, mas o corpo humano impõe uma barreira intransponível. Exatamente. O autor dá outro exemplo. Um capital que emprega 500 trabalhadores por 12 horas diárias produz um mais valor de 500 thalers. Assumindo a taxa de 100%. Isso. Outro capitalista menor, com apenas 100 trabalhadores, mesmo que consiga impor uma jornada desumana de 18 horas, só vai conseguir 200 thalers de mais valor. Ou seja, a exploração intensa de poucos não compensa, a partir de um certo ponto, a exploração normal de muitos. Exatamente. E isso cria uma espécie de paradoxo para o sistema que o autor aponta. Uma contradição. Por um lado, uma vontade constante de reduzir o número de trabalhadores para cortar a folha de pagamento, que é o capital variável. Sim. Por outro, uma sede insaciável por mais valor, que, por definição, exige mais trabalho, ou seja, mais gente trabalhando. Fica essa queda de braço o tempo todo. É uma contradição que ele considera inerente ao sistema. A busca por automação para substituir trabalhadores e, ao mesmo tempo, a dependência fundamental do trabalho vivo para gerar valor. Ok, entendi o limite físico do dia de 24 horas. Mas e o outro lado da moeda? O investimento em si. O autor faz alguma distinção entre o dinheiro gasto com pessoas e o dinheiro gasto com máquinas? Faz. E essa é uma distinção crucial que nos leva à terceira lei. Ele divide o capital em duas partes. O capital constante. Meios de produção, máquinas, matéria-prima. Isso. E o capital variável, que, como a gente viu, é a força de trabalho. A terceira lei afirma que a massa de mais valor é diretamente proporcional apenas ao capital variável. Peraí. Então, segundo essa lógica, uma máquina de R$1 milhão, por mais produtiva que seja, nunca vai criar R$1 milhão e um de valor novo. Não. Ela só repassa o próprio custo para o produto. Exatamente. Na visão dele, a máquina transfere seu próprio valor aos poucos para os produtos que ajuda a criar, conforme vai se desgastando. Mas ela não cria valor novo. Uau! O único componente que pode gerar um valor maior do que custa é o trabalho humano. Portanto, se você quer mais valor, precisa de mais capital variável. Mais trabalhadores. Mais trabalhadores. Mas vamos combinar, isso vai totalmente contra o que a gente vê no mundo real, né? Totalmente. O dono de uma fábrica de semicondutores, cheia de robôs caríssimos e com poucos engenheiros de jaleco branco, certamente lucra mais que o dono de uma padaria artesanal com dezenas de padeiros. Sem dúvida.
O próprio autor deve ter percebido isso. E ele percebeu. E ele não só percebeu, como colocou isso no texto com todas as letras. Ele admite que essa conclusão contradiz flagrantemente toda a experiência. Ah, bom. E é aqui que a honestidade intelectual dele fica interessante. Como ele sai dessa sinuca de bico. Ele não sai, não nesse capítulo. Ele chama isso de contradição aparente e diz que a solução para ela requer muitos elos intermediários que ele vai apresentar mais para frente na obra. É como se ele estivesse construindo a fundação de um prédio, mostrasse uma viga que parece torta e dissesse: eu sei que parece torta, mas confia em mim. Quando as paredes subirem, vocês vão entender por que ela é assim. Mas isso não soa um pouco como uma desculpa? Ele aponta uma falha gigante na própria teoria e basicamente diz: confia, eu explico depois. É uma aposta alta. Ao mesmo tempo, ele usa isso para criticar o que chama de economia vulgar. Que seria? A que, segundo ele, fica só na aparência das coisas, o lucro da fábrica de chips, sem investigar as leis ocultas que geram o valor em primeiro lugar. Ele está pedindo um voto de confiança, dizendo que o fenômeno superficial, o lucro, não é a mesma coisa que a essência, o valor. Entendi. Deixando essa viga torta de lado por um momento, o texto também aborda uma questão mais prática. A partir de que ponto um dono de padaria deixa de ser só um padeiro com ajudantes e vira um capitalista de verdade? Boa pergunta. Não é qualquer graninha que te coloca nesse clube, imagino. De forma alguma, ele fala sobre o mínimo de capital necessário. Para ser um capitalista, não basta ter dinheiro para sobreviver. Certo. É preciso ter o suficiente para viver consideravelmente melhor que um trabalhador, e isso é crucial para que sobre uma parte do mais valor para ser reinvestida para virar mais capital. Se você tem um capital tão pequeno que precisa trabalhar junto com seus 2 ou 3 empregados só para fechar as contas, você é um pequeno patrão, ainda está preso na gravidade do trabalho direto. Então, existe uma espécie de velocidade de escape. Um ponto em que a quantidade de dinheiro que você tem muda a sua função no jogo. Perfeito. E para explicar essa virada de chave, ele recorre a um filósofo que parece não ter nada a ver com economia. Hegel. Hegel? Ele cita a lei da dialética de que alterações meramente quantitativas convertem-se em diferenças qualitativas. O que isso quer dizer na prática? Uma pequena soma de dinheiro é só dinheiro, mas a partir de um certo limiar, uma quantidade maior de dinheiro se transforma qualitativamente. O mestre artesão, que era um trabalhador, se torna outra coisa, um capitalista. O papel dele na sociedade muda completamente. Exato. A quantidade de dinheiro mudou a qualidade do que ele é. Uau! A discussão sai da planilha e vai para a filosofia. E no final do capítulo ele vai ainda mais fundo. O capital é descrito não como dinheiro, mas como uma relação coercitiva. Uma linguagem bem forte. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que o capital, a partir desse ponto, não é mais uma coisa, mas uma relação de poder. É uma força que comanda o trabalho. Como assim? O capitalista age como o capital personificado. E sua função é garantir que o processo de trabalho ocorra com a disciplina, a intensidade e a ordem necessária para extrair o máximo de mais trabalho possível. Então o foco do controle deixa de ser o produto final e passa a ser o próprio processo. O tempo e a energia do trabalhador, exatamente. E é aí que ele solta uma das frases mais impactantes de todo o texto, que vira a nossa percepção de cabeça para baixo. Qual delas? Não é mais o trabalhador que emprega os meios de produção, mas os meios de produção que empregam o trabalhador. É muito forte, né? Isso é muito contraintuitivo. A gente sempre pensa que o pedreiro usa a pá, não que a pá usa o pedreiro. É uma inversão total de perspectiva. Do ponto de vista do processo de trabalho, claro, o trabalhador usa a ferramenta. Mas do ponto de vista do processo de valorização do capital, a relação se inverte. Se inverte como? Os meios de produção, as máquinas, o prédio, a matéria-prima, tornam-se o sujeito. Eles são capital morto que precisa sugar trabalho vivo para se valorizar, para ganhar vida. O trabalhador vira o objeto, o combustível que alimenta o motor do capital. Que loucura! Então, na cabeça do dono da fábrica, a máquina não é um bem que custou X, mas sim um bicho que precisa se alimentar de horas de trabalho por dia? Você descreveu perfeitamente a mentalidade que o autor ilustra com o exemplo final, de um fabricante escocês chamado Carlyle. É fantástico. O que ele diz? Em uma carta,
Esse dono de fiação reclama da proposta de reduzir a jornada de 12 para 10 horas. E o argumento dele é inacreditável. Conta aí. Ele diz que se a jornada for reduzida, o valor de venda de suas 12 máquinas encolhe para o valor de apenas 10 máquinas. Como assim? O preço da máquina no mercado muda por causa da jornada de trabalho? Não faz o menor sentido. Para nós, não. Mas para ele, sim. Na cabeça dele, o valor da máquina não está no trabalho que foi gasto para construí-la, o valor dela está fundido com sua capacidade de enxugar 12 horas diárias de trabalho não pago. Caramba. Se ela só pode enxugar 10 horas, ela vale menos. A percepção dele da realidade foi completamente distorcida por essa lógica da valorização. A máquina não é uma ferramenta. É um vampiro, e seu valor depende de quanto sangue ela consegue sugar. Caramba, que exemplo forte. Ok, então vamos amarrar as pontas. A gente começou com uma matemática aparentemente simples, passou por limites físicos, contradições, até filosofia. E terminou com essa inversão quase surreal da realidade. Vimos a mecânica do mais-valor e como, na visão do autor, o capital evolui de uma quantia de dinheiro para uma relação de poder que molda até a percepção. Eu diria que o ponto central de tudo isso é uma tentativa de desmistificar o que é valor. Segundo essa análise, valor não é uma propriedade natural das coisas, como o peso ou a cor. É uma construção social. Exato. O resultado de um tipo muito específico de relação de produção, com suas próprias regras, contradições e até, como vimos, suas próprias distorções da realidade. O texto tenta expor o código-fonte por trás da interface da economia. E isso nos deixa com uma provocação para hoje. O texto foi escrito no século XIX e descreve essa inversão onde as ferramentas passam a empregar as pessoas. Certo. Se a gente trouxer isso para o século XXI, com automação e inteligência artificial, até que ponto essa inversão já se aprofundou? Boa pergunta. O que acontece quando os próprios meios de produção, os algoritmos, os sistemas de IA, começam não apenas a empregar, mas também a gerenciar, a otimizar e a tomar decisões de forma autônoma, muitas vezes com mais eficiência que qualquer gerente humano? Talvez a inversão que o autor descreveu esteja só começando.